Leitura diária da Bíblia. Dia 38. Antigo Testamento. Job 40 para 3-24, Job 41, Job 42. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou insignificante, o que eu te responderia? Ponho minha mão sobre minha boca. Uma vez falei, porém não responderei, até 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou insignificante, o que eu te responderia? Ponho minha mão sobre minha boca. Uma vez falei, porém não responderei, até 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde o redemoinho, dizendo: Cinge-te agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me explica. Por acaso tu anularias o meu juízo? Tu me condenarias, para te justificares? Tens tu braço como Deus? Ou podes tu trovejar com tua voz como ele? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e glória. Espalha os furores de tua ira, olha a todo soberbo, e abate-o. Olha a todo soberbo, e humilha-o, e esmaga os perversos em seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata seus rostos no oculto. E eu também te reconhecerei, pois tua mão direita te terá livrado. Observa o bemote, ao qual eu fiz contigo, ele come erva como o boi. Eis que sua força está em seus lombos, e seu poder na musculatura de seu ventre. Ele torna sua cauda dura como o cedro, e os nervos de suas coxas são entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros, como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, aquele que o fez o proveu de sua espada. Pois os montes lhe produzem pasto, por isso todos os animais do campo ali se alegram. Ele se deita debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem, cada uma com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Ainda que o rio se torne violento, ele não se apressa, confia ainda que o Jordão transborde até sua boca. Poderiam, por acaso, capturá-lo à vista de seus olhos, ou com laços furar suas narinas? Poderás tu pescar ao Leviatã com um anzol, ou abaixar sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol em seu nariz, ou com um espinho furar sua queixada? Fará ele súplicas a ti, ou falará contigo suavemente? Fará ele pacto contigo, para que tu o tomes por escravo perpétuo? Brincarás tu com ele como com um passarinho, ou o atarás para tuas meninas? Os companheiros farão banquete dele? Repartirão dele entre os mercadores? Poderás tu encher sua pele de espetos, ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe tua mão sobre ele, te lembrarás da batalha, e nunca mais voltarás a fazer. Eis que a esperança de alguém de vencê-lo falhará, pois, apenas ao vê-lo será derrubado. Ninguém há tão ousado que o desperte, quem, pois, ousa se opor a mim? Quem me deu primeiro, para que eu o recompense? Tudo o que há debaixo dos céus é meu. Eu não me calarei a respeito de seus membros, nem de suas forças, e da graça de sua estatura. Quem descobrirá sua vestimenta superficial? Quem poderá penetrar sua couraça dupla? Quem poderia abrir as portas de seu rosto? Ao redor de seus dentes há espanto. Seus fortes escudos são excelentes, cada um fechado, como um selo apertado. Um está tão próximo do outro, que vento não pode entrar entre eles. Estão grudados uns aos outros, estão tão travados entre si, que não se podem separar. Cada um de seus roncos faz resplandecer a luz, e seus olhos são como os cílios do amanhecer. De sua boca saem tochas,
faíscas de fogo saltam dela. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente ou de um caldeirão. Seu fôlego acende carvões, e de sua boca sai chama. A força habita em seu pescoço, diante dele salta-se de medo. As dobras de sua carne estão apegadas entre si, cada uma está firme nele, e não podem ser movidas. Seu coração é rígido como uma pedra, rígido como a pedra debaixo de um moinho. Quando ele se levanta, os fortes tremem, por seus abalos se recuam. Se alguém lhe tocar com a espada, não poderá prevalecer, nem arremessar dardo ou lança. Ele considera o ferro como palha, e o aço como madeira podre. A flecha não o faz fugir, as pedras de fundas são para ele como sobras de cascas. Considera toda a arma como sobras de cascas, e zomba do mover da lança. Por debaixo de si tem conchas pontiagudas, ele esmaga com suas pontas na lama. Ele faz ferver as profundezas como a uma panela, e faz do mar como um pote de unguento. Ele faz brilhar o caminho atrás de si, faz parecer ao abismo com cabelos grisalhos. Não há sobre a terra algo que se possa comparar a ele. Ele foi feito para não temer. Ele vê tudo que é alto. Ele é rei sobre todos os filhos dos animais soberbos. E Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eu sei que tudo podes, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Tu dizes: Quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e eu não as conhecia. Escuta-me, por favor, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensina. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu que, depois que o Senhor acabou de falar essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: Minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Por isso tomai 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos em vosso favor, então meu servo Jó orará por vós, pois certamente atenderei a ele para eu não vos tratar conforme a vossa insensatez, pois não falastes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor havia lhes dito, e o Senhor atendeu a Jó. E o Senhor livrou Jó de seu infortúnio, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto ele antes possuía. Então vieram e ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que o conheciam antes, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram acerca de toda a calamidade que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e uma argola de ouro. E assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais que o seu primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 asnas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da uma Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão belas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até 4 gerações. Então Jó morreu, velho, e farto de dias. Novo Testamento, Mateus 25, 14 a 46. Pois é como um homem, que partindo para fora do país, chamou seus servos, e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2,
e ao terceiro a cada um conforme a sua habilidade, e logo depois partiu em viagem. Pois é como um homem, que partindo para fora do país, chamou seus servos, e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro a cada um conforme a sua habilidade, e logo depois partiu em viagem. Em seguida, o que havia recebido 5 talentos foi fazer negócios com eles, e obteve outros 5 talentos. E, semelhantemente, o que havia recebido 2 ganhou também outros 2. Mas o que tinha recebido 1 foi cavar a terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos veio fazer contas com eles. O que havia recebido 5 talentos chegou trazendo-lhe outros 5 talentos, e disse: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 5 talentos. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei, entra na alegria do teu senhor. E chegando-se também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 2 talentos. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei, entra na alegria do teu senhor. Mas, chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E eu, atemorizado, fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. Porém seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, portanto, ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros e, quando eu voltasse, receberia o que é meu com juros. Por isso, tirai dele o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tiver, lhe será dado, e terá em abundância, porém ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil às trevas de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará sobre o trono de sua glória. E serão ajuntadas diante dele todas as nações, e separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, porém os bodes à esquerda. Então o rei dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Herdai o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, fui forasteiro, e me acolhestes. Estive nu, e me vestistes, estive doente, e cuidastes de mim, estive na prisão, e me visitastes. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos doente, ou na prisão, e viemos te visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que, todas as vezes que fizestes a um destes menores dos meus irmãos, fizestes a mim. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Fui forasteiro, e não me acolhestes, estive nu, e não me vestistes, estive doente, e na prisão, e não me visitastes. Então também eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te servimos?
Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, todas as vezes que não fizestes a um destes menores, não fizestes a mim. E estes irão ao tormento eterno, porém os justos à vida eterna. Salmos. Salmo 6:43 da tarde -50. Tu me livraste das brigas do povo, tu me puseste como cabeça das nações, o povo que eu não conhecia me serviu. Ao me ouvirem, logo me obedeceram, estrangeiros se sujeitaram a mim. Estrangeiros se enfraqueceram, e tremeram de medo desde suas extremidades. Tu me livraste das brigas do povo, tu me puseste como cabeça das nações, o povo que eu não conhecia me serviu. Ao me ouvirem, logo me obedeceram, estrangeiros se sujeitaram a mim. Estrangeiros se enfraqueceram, e tremeram de medo desde suas extremidades. O Senhor vive, e bendito seja minha rocha, e exaltado seja o Deus de minha salvação, o Deus que dá minha vingança, e sujeita aos povos debaixo de mim, aquele que me livra dos meus inimigos. Tu também me exaltas sobre aqueles que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Por isso, Senhor, eu te louvarei entre as nações, e cantarei ao teu nome, que faz grandes as salvações de seu rei, e pratica a bondade para com o seu ungido, com Davi, e sua semente, para sempre. Deus fiel, tu és aquele que acalma as tempestades da vida e fala paz ao caos. Ao meditarmos sobre teu poder sobre a natureza e os demônios, fortalece nossa fé para confiarmos em ti em todas as situações. Ajuda-nos a não sermos dominados pelo medo, mas a descansarmos em teu cuidado soberano. Que tenhamos a coragem do homem libertado dos demônios, proclamando com ousadia as grandes coisas que fizeste por nós. Pela misericórdia de Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém.